Muito bem, vamos continuar o nosso primeiro módulo do direito tributário, que são os tributos. Na nossa parte 3, nas partes anteriores, nós vimos a definição de tributo, as suas espécies, taxas, contribuições de melhoria, e agora vamos estudar os impostos, a terceira espécie tributária. Ok? Vamos lá. Na verdade, os impostos estão previstos no artigo 145, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição e no artigo 16 do Código Tributário Nacional. São os dispositivos constitucionais e do CTN que regulam essa espécie tributária, além de outros detalhes que nós vamos ver. Mas o artigo 16 do CTN determina que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador aquele fato que faz com que surja a obrigação de pagar um tributo, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Esta, na verdade, é a grande característica dos impostos, que já foi comentada aqui. Quando nós estudamos taxa, nós vimos que o serviço para que seja fato gerador de taxa, ele tem que ser específico, porque significa que eu sei por qual atividade estatal específica eu estou pagando. No caso dos impostos, é exatamente o contrário. Não há uma atividade estatal específica pela qual eu esteja pagando. Por qual atividade estatal específica eu pago ISS ao município, Imposto de Renda à União, ICMS ao Estado? Não há uma atividade estatal específica pela qual eu esteja pagando. Esta é a grande característica dos impostos, a tal ponto que o CTN o define, como nós acabamos de ver, exatamente dessa forma. Tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Portanto, é importante que a gente lembre esse detalhe. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ô, Borba, mas parei um pouquinho. Eu pago IPVA para manutenção das estradas. Quem foi que disse isso? Isso é um conceito que a maioria das pessoas tem, mas é absurdo. Não só a arrecadação do IPVA não é destinada à manutenção de estradas, como nós vamos ver daqui a pouco, é proibido constitucionalmente que haja essa vinculação da receita de impostos a determinada despesa. Olha que situação. Ah, boa, mas eu não sabia disso. Pois é, para isso é que você está aqui, né, aprendendo esses detalhes. Ok? Então essa é a grande característica dos impostos. Ao contrário das taxas, nas quais há um serviço específico, aliás, vocês já sabem, o serviço tem que ser específico e divisível. No caso dos impostos, não há um serviço específico pelo qual você esteja pagando o imposto. Bom, e aí a Constituição traz um detalhe importante com relação aos impostos. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Sempre que possível, e eu deixei em vermelho para chamar a atenção, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Mas isso não é sempre, não é uma determinação, é sempre que possível. Certo? Vamos imaginar que o indivíduo que ganha um salário mínimo vai num supermercado e compra uma dúzia de bananas. Ou meia dúzia, né? Porque uma dúzia com salário mínimo já fica mais difícil. Uma meia dúzia de bananas. Certo? O cara ganha um salário mínimo. Pagou X de ICMS por aquela dúzia de banana. O indivíduo que tem um salário milionário, não, Neymar da vida, né?
ou enfim, desses políticos nossos, vai comprar a mesma meia dúzia de banana no mesmo local. Quanto que esse cara vai pagar de imposto? Exatamente o mesmo valor que pagou o indivíduo que ganha um salário mínimo. Portanto, vejo que o ICMS não é e nunca foi graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Certo? E nem tem como ser, porque você não sabe qual é a capacidade econômica de quem está comprando o produto ali na hora. Mas isso não o torna inconstitucional, porque a Constituição, volto a insistir, determina que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Certo? E aí vem a que forma poderia ser identificada, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Na verdade, o único imposto que é razoavelmente graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte é o imposto de renda. E eu digo razoavelmente, não é porque o indivíduo que ganha um salário de fiscal ou um Neymar, em tese, percentualmente vai pagar a mesma alíquota de imposto de renda, porque ambos já estão no patamar maior do imposto de renda. Ok? Muito bem. Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Legal. Um outro detalhe importante com relação aos impostos é uma classificação, aliás, uma só não, várias, classificações doutrinárias com relação aos impostos. Importantíssimas em termos de prova, mas uma delas é adotada pelo Código Tributário Nacional. Não a torna mais importante que as outras, mas, sem dúvida, dá um certo destaque, porque o Código Tributário Nacional resolveu adotar essa classificação. Na verdade, hoje, nós temos 13 impostos. Nós temos 7 impostos da União, vamos estudar todos eles, né? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IPI, o IOF, o ITR e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. 3 estaduais, o IPVA, o ICMS e o ITD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, e 3 municipais, o IPTU, o ITBI, na transmissão de bens imóveis, transmissões onerosas, e o ISS. Então nós temos 13 impostos que vamos estudar com todos os detalhes, fato gerador, base de cálculo, contribuinte, características, jurisprudência, tudo a respeito dos impostos no nosso módulo Impostos da Competência Privativa. Bom, mas por que eu estou falando nisso nos 13 impostos? Porque agora nós vamos classificá-los de acordo com as diversas classificações doutrinárias, muito importantes, muito frequentes em prova, e vamos começar com aquela que é adotada pelo Código Tributário Nacional. Então vamos lá. O CTN classifica quanto à base econômica impostos sobre comércio exterior, o II e o IE. Imposto de importação e imposto de exportação. Certo? Ah, mas eu vou ter que decorar? Vai, mas é impossível não decorar. Ah, vou esquecer, não consegue. O II e o IE. Muito bem. Agora, de acordo também com o CTN, os impostos podem ser sobre patrimônio e renda. E aí vai o imposto de renda, o ITR, o IGF federais, os estaduais ITCD, o ITD e IPVA, e os municipais ITBI e IPTU. Incidem sobre o patrimônio e a renda. E, finalmente, impostos sobre a produção e circulação, que incidem sobre a produção, a circulação de bens, valores, serviços, que são 4. O IPI, o IOF federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. É muito fácil decorar isso.
Sobre comércio exterior, não há como esquecer imposto de importação e imposto de exportação. Sobre produção e circulação, decore IPI, IOF, ICMS e ISS. E o resto é patrimônio e renda. Ok? Mas é muito importante saber essa classificação doutrinária, até porque, como eu já disse, é aquela adotada pelo Código Tributário Nacional. Ok? Maravilha. Mas além dessa classificação, existem outras classificações não adotadas pelo Código, mas importantíssimas no estudo do direito tributário visando o concurso público. Ok? Então vamos lá. Classificação quanto à forma de percepção. Eles podem ser diretos, recaem diretamente sobre o contribuinte, sendo esse impossibilidade de transferir tributariamente o ônus financeiro para terceiros. É o caso do IR, do IPTU, do ITR. Então, minha gente, quando eu pago IPTU, quando eu pago ITR, quando eu pago o imposto de renda, eu não transfiro isso para ninguém, tributariamente. Ô Borba, eu tenho um apartamento, aí eu fiz lá um contrato de aluguel e o inquilino assumiu o compromisso de pagar o IPTU. Essa é outra questão. Nós estamos falando na transferência tributária que vocês vão entender o que é agora. Vamos lá. Impostos indiretos. Tem como característica o repasse legal tributário do ônus financeiro para terceiros, criando o contribuinte de fato. É o caso do ICMS, do ISS, do IPI, do IOF e de outros. Vamos entender como é que funciona isso no caso dos indiretos. Quando você vai comprar um produto por R$1.000... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.